Boa noite. Boa noite. Povo abençoado do Senhor, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus esteja derramando do favor e da glória, da misericórdia dEle. Somos gratos ao Senhor por mais um dia, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de louvar, de adorar o nome do Senhor, de exaltar o nome dEle, de bendizer o nome dEle. Nós só temos motivo de agradecer, de gratidão. Glória a Deus. A gente sabe que está sendo um tempo tão difícil. Todo mundo está passando por um tempo difícil. E eu queria ler um versículo que ele diz aqui em João 16, 33, que ele diz assim: e eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é um tempo difícil, mas é um tempo onde Deus diz: tenha bom ânimo. Então, nós precisamos ter bom ânimo, até para levar uma palavra para uma pessoa que está precisando. Nós precisamos ter bom ânimo para orar, ter bom ânimo para ler a palavra, ter bom ânimo para vir à casa do Senhor, adorar o Senhor e ter comunhão com nossos irmãos. Então, que esse versículo fique nos corações, que possamos ter bom ânimo. Não importa o que você está passando, não importa o que eu esteja passando. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter paz, porque essa paz vem do Senhor. Esse bom ânimo vem dele. Não vem das circunstâncias que nós estamos passando, mas vem do Senhor. Amém? Amém. Então vamos orar para a gente começar a adorar o Senhor. Pai, nessa noite nós queremos dizer muito obrigada, Pai, muito obrigada mesmo, Pai. Somos gratas ao Senhor por mais esse dia, pelo livramento que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado tão especial que o Senhor tem dado para cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Deus, que essa noite venha ser uma noite de milagres, que essa noite venha ser uma noite, Deus amado, do ressoar da tua trombeta, Pai. Que essa noite, Deus amado, o Senhor venha falar aos nossos corações e que possamos, Deus, colocar em prática a palavra do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro que a igreja se levante para adorar o Senhor, que a igreja esteja com o coração aberto para receber do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Você possa estar engrandecendo o nome do Senhor nessa noite. Nós possamos estar buscando a presença desse Deus maravilhoso. Levando aleluia, na presença do inimigo. Vamos adorar a Deus com palmas. Levando aleluia, mais alto que os uivos. Levando aleluia, canções são armas para mim. Levando aleluia, o céu vem guerrear por mim. A tempestade eu vou cantar, alto e mais alto eu vou girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Aleluia. Louvamos Deus. És maravilhoso, Senhor. Aleluia, Agradeça o nome do nosso Deus. tudo que há em mim. Levanto
Deus. Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, Eu vou girar. as cinzas da fé Se levantará. a morte é vencida, O bem-vindo está. Na tempestade eu vou cantar. mais alto E mais alto eu vou girar. as cinzas da fé Se levantará. a morte é vencida. O rei vivo está. Aleluia, Deus. Aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Pai Santo, Deus. Honra e glória ao nosso Deus. Que esse momento não seja apenas um louvor, que não seja apenas um tempo onde nós estamos cantando canções, mas que essas canções sejam a expressão do nosso sentimento a Deus. Que essas canções venham entrar no nosso coração para que nós possamos estar expressando o nosso amor, o quanto nós amamos a Jesus. Amém. Glória a Que o Deus. Senhor esteja falando ao teu coração, que o Senhor esteja tocando a tua vida. Esse é o teu tempo de adoração. Esse é o tempo onde você está com o Senhor. É onde nós juntos estamos adorando esse Deus maravilhoso. Nós te amamos, Senhor, e sabemos que o teu Espírito Santo está aqui no nosso meio. Glória ao teu nome, Jesus. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E a orla de suas vestes enchia o templo. Enquanto anjos voavam A sobre presença do você. Espírito Santo está aqui nesse lugar. Oh, Jesus. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Aleluia, Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos
senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra está cheia da se tua glória, encha Senhor. com a sua glória, Toda a terra e se toda encha a da tua presença, casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Nós te exaltamos. Adore, Senhor, adore com as tuas palavras. Expresse o que você sente ao nosso Deus. Expresse aquilo que está dentro do teu coração, o desejo que você tem, que anseia pela presença dEle. Essa canção fala de uma presença, de uma busca pela presença do Senhor. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Nós te amamos, Senhor. E o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enche o templo. Enquanto anjos voavam sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com calor do fogo moldar você pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro. Junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com calor do fogo moldar você pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro. Junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra Glória, igreja, se encha toda a com a terra sua glória, se cheia da glória do e Senhor. toda a Glória, igreja, o quanto você ama ao nosso Deus. se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus.
senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Aleluia, Jesus, Tu és santo Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Jesus, que a Tua presença é o que nos basta, Senhor. Senhor Jesus, é o Senhor que nos transforma, ó Deus. É a Tua presença que nos leva, Senhor, ao nível mais profundo, Senhor, de intimidade contigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui para declarar, Senhor, que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é aquele que nos sustenta, que nos fortalece, ó Deus. Nós te amamos, Jesus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor Deus, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nada é impossível para ti, Senhor. Todas as coisas, Senhor, têm um propósito, Deus. Jesus, eu não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece, Deus. E que nós possamos, Senhor, estar expressando essa alegria, Deus. Assim como essa canção, Senhor, que fala da Tua palavra, Jesus. Essa canção, Senhor, fala totalmente da Tua palavra, Deus. E sabemos que ela que é, Senhor. Sabemos que a nossa alegria, Senhor, está em Ti, Jesus. Por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia nisso, meu irmão. Creia nessas palavras. Choro dura uma noite.
não haja fruto na vide, e o produto da oliveira brinca. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, verdadeiramente floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Deus. Todavia me alegrarei, Vamos a nossa alegria, todavia me Jesus. alegrarei, todavia me alegrarei. E na igreja, todavia, nós se alegraremos. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Jesus, tu és santo, Deus. Continua a tua oração a Deus. Continua o teu tempo com o Senhor. O nosso Deus está aqui. Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos fortalece. E com alegria no nosso coração que nós possamos declarar, Senhor, que todavia nós nos alegraremos. Senhor, nós passamos por momentos de dificuldades, passamos por momentos de fraqueza, momentos onde parece, Senhor, que as coisas não irão dar certo, Senhor Jesus. Onde parece, Senhor, que tudo está indo contra ao que nós cremos. Mas, Senhor, o Senhor vem com essa alegria. Nós passamos, às vezes, Senhor, por momentos de choro, momentos de tristeza, momentos onde nós estamos angustiados, mas o Senhor vem com alegria. O Senhor vem com essa alegria para nos suprir. E Jesus, é somente na Tua presença que nós alcançaremos isso. É somente na Tua presença, Senhor, que nós iremos alcançar esse Deus maravilhoso. Essa alegria, é essa alegria, Senhor, que nós precisamos, Deus. Senhor Jesus, a alegria por circunstâncias, ela é momentânea. Ela não é algo, Senhor, que nos frutifica. Ela não é algo, Senhor, que é enraizada, Jesus. Mas a alegria, Senhor, quando nós conhecemos realmente a alegria em Ti, Jesus, nós sabemos que essa alegria, Senhor, sim, ela não vai estar baseada em circunstâncias. Ela não vai estar baseada naquilo que nós estamos vendo, mas sim naquilo que o Senhor tem prometido a nós, ó Deus. E Jesus, que o Senhor esteja derramando da Tua graça, da Tua unção sobre o Teu povo, Jesus. Que todos nós possamos viver, Senhor, o sobrenatural Teu, ó Deus. Senhor, que seja, Senhor, um tempo de busca na Tua presença, Senhor. Que nós possamos realmente, Senhor, estarmos nos aprofundando na Tua palavra, nos aprofundando, Senhor, em Ti, Jesus. Porque sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a nossa salvação depende de Ti, Jesus. A nossa salvação, Senhor, depende que nós tenhamos um coração arrependido, mas que nós possamos buscar a Tua face, Jesus. Amado Deus, que o Senhor esteja tocando cada pessoa que aqui está, Senhor. Que o Senhor esteja tocando cada pessoa que está em sua casa assistindo esse culto, ó Deus. Cada pessoa que irá assistir, ó Deus. E Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha derramar da Tua graça sobre cada um de nós, ó Deus. Amado Deus, Tu és a nossa alegria, ó Deus. Tu és a nossa salvação, ó Pai. E que o Senhor venha tocar em nossas vidas, ó Deus. E que você possa declarar mais uma vez. Que nós possamos declarar essa canção, ó Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto
Glória ao teu nome, Jesus. Vai ser Deus. Talvez muitos conheçam essa canção, cantem essa canção, mas eu convido você, quando você chegar na tua casa, leia o livro de Abacuque. Abacuque nos relata a história dessa canção. Abacuque ele foi forçado a acreditar, a ter fé no momento de medo. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você está sendo forçado a ter fé. Talvez as circunstâncias que estão ao teu lado. Talvez você não está conseguindo olhar para as circunstâncias com os olhos da fé. Mas Deus ele nos leva a um tempo de dificuldade. Deus ele nos leva a um tempo que muitas vezes você vai passar por medos, por incerteza, que é onde Ele quer aumentar a tua fé. Amém? Então eu convido você, quando você chegar na tua casa, leia o livro de Abacuque. Lá você vai aprender a ter fé. Talvez você está com a tua fé abalada. Talvez você está achando que a tua fé está bem pequena. Mas Deus ele leva você a ter medo. Deus ele leva você a ter dor. Para que a tua fé seja aumentada. Para que o que você está vivendo hoje, você vai testemunhar lá na frente o teu medo, a tua incerteza, tudo que você vive hoje. Deus está aumentando a tua fé. Ele quer que você coloque a tua fé em prática. Ainda que a figueira não floresça, Deus está junto com você. Não importa o que você tem perdido, não importa o que você tem ganhado, não importa o que você está vivendo. Mas Deus te leva a ter fé hoje, a continuar acreditando. Deus é com você. Nunca tenha dúvida disso, que Deus está provando a tua fé. Amém? Deus abençoe você. A igreja pode se sentar. Vamos continuar nos alegrando. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 11, no versículo 24. Primeiro eu quero dar um recado. Não esquecer que quinta-feira nós vamos ter as nossas células. Só que por enquanto não presencial. Nós estamos fazendo via WhatsApp. Quinta-feira a gente fez a nossa primeira para as mulheres. Mas se Deus quiser, nessa quinta vai dar certo e vai entrar todo mundo, né, pastora? Amém? Os homens também é pelo WhatsApp. Né? Abriram lá, Provérbios 11, versículo 24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Amém? A lei do plantio e a lei da colheita e a lei da multiplicação, elas são tão reais como qualquer outra lei no nosso universo. Estou certo ou estou errado? Amém? Quando nós colocamos o nosso dinheiro no banco, nós estamos plantando lá. E o que a gente colhe? A gente colhe um montante, muitas vezes, com juros. Você põe R$2, vamos dizer assim, você com certeza vai conseguir pegar lá os 4,50. Essa é uma conta fictícia. E quando nós plantamos no reino de Deus, o que ele nos ensina? Aqui ele nos ensina que se nós plantarmos em seu reino, a nossa colheita ela será farta. Generosidade gera generosidade. Porém, na minha cabeça aqui, eu lendo esse versículo, porque no meu ele diz uma versão um pouquinho diferente. Ali é uma versão internacional e eu tenho aqui uma versão transformadora. Ela fala o seguinte: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Quando a gente fala em oferta, muitas vezes as pessoas pensam somente no dinheiro. Eu vou dar aqui para Deus porque eu sei que amanhã Ele vai me dar um pouco mais do que eu dei agora. Mas se você pensar assim, quando você está dando para outra pessoa, quando a gente não abre o nosso coração para ser verdadeiro com aquela pessoa, eu acredito que Deus ele está olhando para o nosso coração em todas as circunstâncias.
não somente na parte financeira, não somente ali no dinheiro. Por isso que diz aqui na minha, quem não dá, pessoa que não doa, ela se torna uma pessoa mesquinha. Será que muitas vezes nós não somos assim? Tanto na hora de ofertar para o reino de Deus, tanto na hora de a gente dar para alguma pessoa. Hoje nós estamos vivendo num momento que o que está prevalecendo para muitos é o amor. O amor do dar. Aquela parte assim, não, meu irmão aqui não está trabalhando, meu irmão aqui está doente. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Você abre ali o Facebook, ali o que você mais vê é rifa para o fulano que está com dificuldade, porque o pai dessa família está com Covid, o pai está internado, o pai e a mãe estão internados. O que você pode fazer para ajudar essa família? A maioria das coisas hoje é isso. Por isso que eu digo que o que está prevalecendo agora é o amor. E o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos com o nosso coração aberto para esse tipo de amor, para esse tipo de dar, para esse tipo de generosidade? Eu tenho 2 filhas. E esse dia eu estava olhando lá o menininho do lado, lá, trabalhando com o pai dele. Provavelmente na mesma idade da minha, ali, devido a ter uns 9, 10 anos. O pai dele é pedreiro, o Piazinho estava ali. Eu fiquei pensando, será que esse menino, essa família... Porque não é a primeira vez que eu vejo essa criança junto com o pai. Mesmo no tempo de escola eu já vi esse garoto o dia inteiro com o pai dele. Eu pensei, será que esse menino, ele estuda? Será que o pai dele tem condições para ele poder estudar? Será que o pai dele tem condições para dar ali um pacote de iogurte para essa criança? Por que essa criança, vamos dizer assim, em idade escolar, está trabalhando com o pai dela? Aí às vezes a gente fica pensando assim, né? Será que tem alguém o que a gente pode fazer para ajudar numa circunstância dessa? Será que realmente nós estamos fazendo essa generosidade aqui, mas nos tornando ricos, não somente na parte financeira? Eu, quando eu oferto, quando eu vejo meu marido ofertando na vida de alguém, eu não penso assim, agora nós vamos ficar ricos, agora Deus vai abençoar, nós vamos conseguir construir nossa casa. Eu não fico pensando nisso. Mas muitas pessoas geralmente dão a sua oferta porque elas acham que elas vão receber algo em troca de Deus. Nós não temos um Deus de troca. Nós temos um Deus de amor. Então hoje o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que quando vocês forem ofertar, vocês não venham com um coração esperançoso na troca. O que eu vou receber em troca? Que vocês venham com o coração, não com o coração mesquinho, mas com o coração aberto, porque o que mais importa na hora da gente estar ofertando, na hora da gente estar dizimando, é o nosso coração. Que isso que vai chamar a atenção de Deus. Um coração desprendido e um coração despretensioso. Um coração reto. É isso que Deus quer para nós. Amém? Eu convido os irmãos que trouxeram suas ofertas. A pastora vai estar aqui na frente, temos os nossos envelopes. Quem quiser ofertar, dizimar, sinta-se à vontade. E vamos estar orando nesse momento. Que a igreja possa se colocar em pé. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Pai amado, por esse momento, ó Pai, que nós estamos aqui em Tua presença, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abrindo o coração dos Teus filhos nessa noite, Senhor Deus, e que o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando, Senhor Jesus, a cada família aqui, a cada vida, cada pessoa que vai contribuir para a Tua casa, Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo possa estar agindo, Senhor Deus, dentro desses lares, ó Pai. Que o Senhor possa estar suprindo as necessidades dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos dando força, Senhor Deus. Que o Senhor esteja nos dando entendimento, Senhor Deus, para semear na vida do próximo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a Ti. Amém. Podem se assentar, meus irmãos.
paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Quem está feliz, diga um amém. Amém? Então, antes de nós passarmos para a nossa palavra, eu quero, a grande maioria aqui sabe que nós estamos nesse prédio locado. Esse prédio aqui é locado, nós temos uma locação por um ano, e em novembro acaba o contrato. Então nós conseguimos um terreno e estamos começando a construção desse novo prédio. E nós eu vou pedir para um dos irmãos apagar essas luzes aqui. Nós vamos estar passando um vídeo de como está o andamento da obra. Ficou tudo escuro. Amém? Pode passar mais uma vez, seria o dia que foi assinado o contrato. Aleluia. Então aqui é um sonho que nós temos sonhado juntos. Eu creio que Deus tem grandes coisas nesse novo lugar. Amém. Só vou pedir para ela acender as... Acontece. Então, Deus tem grandes coisas. Eu creio que isso é só o começo. Eu tenho aprendido que nós temos que ter algo em mão. Nós temos que ter algo em nossas mãos. Temos que ter um projeto para que Deus possa abençoar. Então, a igreja está com um projeto. Eu creio que mais para frente, quando nós começarmos a fazer as outras coisas, vai ser conversado com a igreja para que a gente possa sugerir ideias, alguém dar uma ideia de alguma coisa, uma cor. Então, para que nós possamos estar sonhando junto com esse novo tempo, que nós possamos estar juntos nessa nova empreitada que a igreja se propôs. E também você que sentindo o desejo do coração de abençoar essa obra, abençoar, de repente você sente no coração, eu queria doar tal coisa, você possa estar abençoando. Nós temos recursos para estarmos construindo, mas nós estamos o nosso objetivo é fazer uma coisa completa, né? Fazer algo que para a excelência de Deus, né? Fazer salas para as crianças, fazer cozinha, fazer um espaço para nós termos uma confraternização. Então, e tudo isso gera custo, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que o Senhor está nos abençoando. Amém?
vamos passar para a nossa palavra. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado pelo privilégio, Senhor, pela alegria, Senhor, pela satisfação de estar aqui, Senhor, compartilhando da Tua palavra, Senhor, compartilhando do Teu amor, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, Jesus. Amado Deus, que o Senhor esteja prevalecendo nesse lugar, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo, Senhor, essa reunião, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela gere vida, Senhor, em todas as pessoas aqui, Jesus. Amado Deus, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor, e reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Meu Pai querido, que toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quem não trouxe sua Bíblia, ali está no multimídia o versículo, até referente à versão que eu vou estar lendo. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Amém? Eu coloquei como título dessa mensagem: o pecado está à porta. E é uma das coisas que eu vejo assim que tem contaminado muitas pessoas. Claro, nós convivemos com o pecado, todos nós convivemos com o pecado, nós nascemos no pecado. Então, mas são coisas que eu vejo assim que o pecado ele tem entrado sorrateiramente dentro da igreja. Claro que não é de se admirar, porque a igreja é um local para que as pessoas sejam curadas, sejam transformadas. Isso não quer dizer que somente pessoas santas vão entrar dentro de uma igreja, mas existem coisas que às vezes esse pecado ele se torna algo da pessoa. Esse pecado ele se torna algo que ele adquiriu para ele e ele não quer se livrar daquilo. Ele não quer se livrar daquilo que tem o aprisionado. Então, e o pecado? O que significa pecado? O pecado, no dicionário Vini, ele fala fraqueza, sofrimento, dificuldade, ausência de tudo que tem valor verdadeiro. O pecado é uma carga trabalhosa e exaustiva. Então, se nós pararmos e pensarmos assim, poxa, então o pecado é uma coisa ruim, né? Na verdade, o pecado ele é ruim em si mesmo. Mas o que nós às vezes pensamos, porque nós não sentimos às vezes esse sentimento de dificuldade, de sofrimento. Nós assemelhamos o pecado a uma coisa que nos faz sofrer. Mas só que isso, às vezes nós estamos pecando, mas isso não nos faz sofrer. Então esse é a primeira. E segundo Strong, pecado é errar o alvo, afastar-se do caminho. Então a igreja de Cristo, lá em Atos, eles se referem à igreja como caminho. Você serve, essas pessoas são do caminho. Eles não eram reconhecidos como cristãos. Esse nome cristãos foi dado depois, né? Mas eles eram conhecidos como pessoas que seguiam o caminho. E esse caminho era o caminho de Cristo. Então isso aí já traz uma luz a respeito do que o pecado faz, né? Isso daí já traz uma luz, por quê? Porque sabemos que o pecado, ele nos tira do caminho de Deus. Ele nos tira do caminho de Jesus, ele nos leva à morte.
Então, em todos os dias, eu creio que nós somos confrontados pelo pecado. Todos os dias nós temos esse confronto com o pecado. Todos os dias nós temos oportunidades de fazer as coisas certas ou fazer as coisas erradas. Ou às vezes nós estamos cegos a ponto de falar que as coisas não são pecado. Então, e Deus, Ele quer trazer esse tratamento para a igreja dele. Ele quer trazer esse tratamento para a gente todos os dias. Todos os dias é para nós realmente sentir esse sofrimento. Quando nós pecamos, nós temos que sentir esse sofrimento. Esse sofrimento que nos leva, porque aqui o que Deus ali Ele está falando a Caim. Ele fala: Caim, tome cuidado. O pecado está à porta. Ele já tinha avisado, porque Caim já tinha ódio no coração. Ele já tinha se deixado dominar pelo pecado. Mas Deus ainda deu uma oportunidade para ele. Falou: tome cuidado, não faça isso. E o que ele fez? Ele fez ao contrário. Ele deixou que o pecado o dominasse. Mas isso daí não foi só de Caim. Essa não é algo específico somente de Caim. Isso daí é algo que todos nós às vezes passamos. Muitas vezes nós temos, às vezes a gente pensa, vem uma palavra na tua cabeça ali, você pensa, mas é coisa da minha cabeça, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E às vezes, isso é o Espírito Santo que está tocando a tua vida. É Deus falando: tome cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Mas o que nós fazemos? Às vezes, eu falo porque muitas vezes eu ignorei essa voz. A gente vê aqueles desenhinhos antigos, né? Agora não sei mais se tem, ficava um capetinho e um anjinho, né? Um falava uma coisa, o outro falava outra. E realmente parece que às vezes você está nesse impasse, né? Será que vou por aqui, vou por ali, e você não sabe e acaba cedendo. Se acaba o capetinho, foi mais forte. Então são coisas que está no nosso cotidiano. Não tem como nós fugirmos da palavra pecado. Não tem como nós fugirmos do pecado, porque o pecado fez parte da humanidade. Infelizmente nós nascemos isso. Como falei no começo, nós nascemos no pecado, mas Deus, Ele nos dá a oportunidade de vencer esse pecado. Deus, Ele nos dá oportunidades. Essa é a nossa alegria e esse é o nosso refrigério. Isso é que tem nos tornado pessoas alegres, pessoas que têm uma esperança. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos um Deus misericordioso, nós temos um Deus longânimo, que Ele sempre nos toca. Amém? Então, e como que nós vamos vencer esse pecado? Muitas pessoas conhecem. Vamos ler o texto de 1 Pedro, como nós conhecemos o pecado, como nós vencemos essa oportunidade. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, ele fala o seguinte: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. O que o diabo faz? Muitas vezes nós pensamos que quando nós pecamos é o diabo. Fiz isso, foi o diabo. Fiz aquilo, foi o diabo. Mas não é. O diabo, ele está ao nosso redor e ele lança oportunidades para nós pecarmos. Ele lança as oportunidades para quê? Para que nós venhamos cair. E o que acontece? Muitas vezes eu já acabei caindo, fazendo coisas que eu não queria fazer, mas por quê? Porque algumas oportunidades vieram e a gente acaba pecando. Então, e todos nós, eu creio que todos nós temos lutas. Todos nós passamos por lutas internas. Não cabe a nós, não
cabe a eu julgar por que o irmão está fazendo isso, por que o irmão tropeçou em tal coisa. Porque isso é entre você e Deus, não é entre as pessoas. Claro, a Bíblia fala que quando nós confessamos uns aos outros. Para quê? Para nós sermos curados. Mas só que são coisas que nós temos que fazer primeiramente com Deus, primeiramente com o Senhor. Então, para nós vencermos o pecado, para nós vencermos esse leão que está à nossa volta, que é o diabo, nós temos que estar atentos. Essa eu vejo que é a primeira oportunidade. Hoje nós estávamos conversando ali com o Bruno, aqui antes de começarmos o louvor, ele falando a respeito da sua filha, que está para nascer, e eles têm que estar atentos, porque a qualquer momento vai nascer criança. E eu creio que isso é o mais angustiante, porque você não sabe a hora certa, o momento certo. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é depois? Então, mas é a mesma relação com o pecado. Se nós não estivermos atentos, nós iremos tropeçar. Nós iremos pecar por quê? Porque falta essa atenção. Falta esse pensamento de que todas, às vezes nós temos uma ingenuidade das coisas. Eu hoje, graças a Deus, eu já sei aonde é o meu limite. Eu sei, então, tem coisas que eu não me atrevo a fazer. Tem coisas que eu não vou fazer porque eu sei que eu não posso fazer. Então, e o que acontece? Muitas vezes nós nos convertemos, pensamos, agora minha vida mudou. Agora eu sou 100% Jesus e nada vai me abalar. Às vezes a pessoa é viciada em drogas, o que acontece? Ela quer, vou lá ganhar pessoas para Jesus. Eu vou lá na boca de fumo. O nosso irmão aqui tem um testemunho tremendo e ele nunca mais usou, graças a Deus. Mas a maioria das pessoas caem na fraqueza, porque eles vão tentar ajudar e se envolvem. Quando vê, a pessoa está lá junto, está usando droga de volta. Então, isso são coisas que eu vivenciei, são coisas que eu vi as pessoas fazendo. As pessoas, não, eu já estou curado, estou bem, estou 100%. Mas o que acontece quando vem alguma dificuldade, a pessoa está lá junto e já se perde. Então, e o pecado é isso. O pecado ele está relacionado a uma carga. Eu creio que boa parte das pessoas já viram aquele filme O Peregrino. Ele anda com um negócio gigante nas costas, um fardo. E esse fardo é o pecado. E é mais ou menos como a necroforia. Necroforia, o que é? Lá em Roma eles colocavam uma pessoa, quando você matava alguém, a tua condenação, você teria que amarrar aquele defunto nas tuas costas, e você iria andar com aquela pessoa, onde quer que você fosse, você estaria com aquela pessoa amarrada nas tuas costas. Então, e o que acontecia? Depois de algum momento você começava a ser comido vivo ali por aquelas, as larvas que comiam o defunto começavam a comer você. Então, essa é a situação que o pecado faz. Nós não vemos. A pessoa ali, ela começa a carregar, ela sabe que está pesada, mas uma hora ou outra vai atingir ele também, e ele vai morrer junto com aquela pessoa. Então, tudo isso nós temos que ter em nossa mente como nós lidamos com o pecado, como nós lidamos com essa situação, porque se nós deixarmos esse pecado dominar, nós ficaremos cegos, nós morreremos. A palavra fala em Tiago 4, no versículo 7, do 7 ao 10, Tiago 4, do versículo 7 ao 10.
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Então muitas pessoas, o que é feito? Muitas vezes nós vemos pessoas relatarem: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas essa força não está em nós. Se nós quisermos resistir, nós não iremos conseguir. Infelizmente, essa notícia aqui, essa má notícia que eu tenho, porque nós não conseguimos. Pela nossa própria força, nós não conseguimos. Pela nossa própria força, nós não vamos atingir aquilo que Jesus quer. E mas o mais interessante é isso aqui, ó. Portanto, submetam-se a Deus. É a submissão a Deus que vai nos levar a resistir esse diabo. É a submissão que vai nos levar a resistir o pecado, a vencer o pecado. E o mais interessante é o quê? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu quero contar um relato de como eu fui liberto, de certa forma, de um vício. Pode-se dizer que é um vício, que é a pornografia, que era algo que, por exemplo, eu comecei a ter contato com isso quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade. Na época era revista, não existia celular, tinha, mas era só revistas. Então, e o que acontece? Isso daí, quando eu era criança, era curioso e foi se tornando algo cotidiano na minha vida. Foi se tornando algo que eu comecei a me alimentar daquelas coisas, me alimentar. Chegou uma certa fase, quando eu comecei a namorar a Elisandra, nós nos casamos, eu pensei, agora acabou, né? Agora não vai mais ter isso. Eu já tinha me convertido, buscando a Deus, já tinha confessado as coisas, já tinha passado por muitas coisas. Só que depois de um certo tempo isso continuou. Eu digo um vício, mas não era uma coisa assim que eu fazia todos os dias, mas volta e meia eu voltava. Eu não me lembro assim como era, se era rotineiramente, mas era algo que eu fazia. Então, se você não consegue se controlar, isso se torna um vício. Não quer dizer que você todos os dias. Tem pessoas que caem na ilusão, fumam maconha, às vezes pessoas até que cheiram cocaína. Eles, mas eu uso 2 vezes, 3 vezes no mês, eu nem sou viciado. Mas se você todo mês você tem que fazer isso, então você é um viciado. Então isso daí, eu pedia muito a Deus, pedia a Deus, Senhor, me liberta disso daí. Eu chorava na presença de Deus, eu buscava a Deus e continuava fazendo errado. Quanto mais eu pedia, às vezes ficava meses, passava meses sem ver nada, de repente estava lá fazendo errado de volta. Então foi coisas que foi praticamente até 2017. Eu me converti em 2009. Jesus me deu uma nova vida. Mas existiam coisas que precisavam ser consertadas, existiam coisas que precisavam ser libertas. E eu caía nisso. Conversei com o pastor, chamei o pastor, falei, pastor, estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor
Porque eu li a Bíblia e pensava, não, eu preciso confessar meus pecados, eu preciso confessar para alguém para que eu seja curado. Então, eu fiz isso. Depois que eu falei com o pastor, fiquei um bom tempo sem ver nada, de repente voltou. Meu Deus, mas que coisa que não consigo me libertar. Então, às vezes, para quem está passando pela situação, é uma coisa extremamente difícil. É uma coisa que parece que está até amarrando. E às vezes a pessoa de fora que não passa por esse problema não tem. Ele acha, poxa, é só parar, é só fazer alguma coisa. E você pensa, e você começa a pensar e pensar, e você se acha indigno. Você começa a pensar, poxa, eu estou liderando uma célula e estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo essas coisas? Por que eu não consigo me libertar disso? Por que Deus não tira isso da minha vida? E eu lutando nessa luta. Cada vez que fazia, me arrependia. Ficava na presença de Deus, chorava. E chorava com o coração, porque a partir do momento que eu me converti, o que eu mais queria é Jesus. Então o meu amor por Deus, por Jesus, nunca mudou. Mas o que acontecia é que eu não conseguia ser liberto. Em 2017 nós estávamos passando ali por um momento bem difícil da igreja e tinha uma conferência lá em Curitiba. Eu pensei, eu conversei com o pastor, falei, pastor, vamos nessa conferência. O pastor estava passando por um momento de crise, realmente pensei, não, essa conferência vai ajudar ele, vai dar um up nele e ele vai se animar. E eu com aquilo, pensei, levar eles lá vai ser bênção para eles. E começamos, o primeiro dia realmente, o primeiro dia foi tremendo, Deus falando. Ele até viu uma das ministrações, ele chorando, ele lá na frente, se rendendo a Deus. E eu pensando, tá tudo certo. E quando participei da ministração do John Bevere, aquilo veio como uma faca no meu coração. Perdoa, meus irmãos, mas a hora que ele começou a falar a história dele, parecia que ele estava falando de mim. A mesma luta, a mesma dificuldade. Ele falando que chorava na presença de Deus, que ele tinha isso, que ele não conseguia se libertar disso, que ele estava muito envolvido. As pessoas geralmente já devem ter ouvido a respeito do John Bevere. É uma pessoa que tem best-sellers, e aquilo ali foi uma luz assim para mim. Eu achando que eu estava levando o pastor para fazer alguma coisa, e Deus estava me arrebentando, e Deus estava me mostrando qual era esse caminho, qual era o caminho para mim deixar esse pecado de lado. Então em dezembro de 2017 foi um marco na minha vida, foi onde eu consegui me libertar desse pecado. Foram praticamente 8 anos lutando contra uma coisa assim que estava me amarrando, uma coisa que atrapalhava às vezes o meu casamento, atrapalhava às vezes o meu relacionamento com Deus, atrapalhava o meu fluir, porque o pecado nos afasta do Senhor. Por mais que Deus estivesse me usando, por mais que eu tivesse sido tocado pelo Senhor, Ele tinha essa barreira, existia essa barreira.
E ainda o mais interessante, o que acontece? O pastor Ed Huber, na ministração seguinte, ele relata o mesmo problema. O mesmo problema, e ele começou a falar. E o interessante é que os dois, eles falaram o quê? Eles falaram da presença de Deus. Eu entendi, é como eu falei semana passada, parece que a palavra ela salta da Bíblia e fala fortemente ao teu coração. Porque quando eu entendi realmente, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Eu ficava, o que eu fazia? Eu perdia muito tempo com o pecado. Eu perdia muito tempo tentando vencer coisas que eu não ia vencer. Eu esqueci que as coisas estão, nunca eu coloquei realmente na presença de Deus, porque era essa aproximação que ia me afastar do pecado. É essa aproximação que me afasta do pecado e me afasta de ver as coisas que não é para me ver. Então tudo isso, Deus ele me tratou. Eu achando que ia fazer com certeza foi bênção para o pastor, ele falou muito, mas para mim foi o primordial. Para mim foi o que me impactou realmente. E as palavras que ele falou, falam no meu coração ainda. Já se passaram 4 anos, praticamente quase 4 anos, e ainda a mensagem daquele homem fala no meu coração. A mensagem parece que eu vejo ele falando as coisas. Então é isso que o pecado tem que gerar em nós. E eu aprendi a focar em Deus. Pensei, não, agora é só o Senhor. É o Senhor que pode fazer isso na minha vida. Foram 8 anos lutando. Porque enquanto eu estava fora dos caminhos de Deus, isso daí é normal. Existem pessoas que já banalizaram isso. E o problema é que quando você, de repente você começa a passar por uma situação dessa, você começa, mas a Bíblia não fala explicitamente em pornografia. Não existe na Bíblia, você está vendo pornografia. Não existe, mas Jesus ele falou, quando você olhar para outra mulher com uma intenção, você já está pecando. Então, e você não vai, ninguém vai falar que você vê uma pornografia, por quê? Porque você, eu admiro as coisas, é uma arte. Não existe isso. Isso daí você vê porque você tem um desejo. Então essas coisas, elas nos afastam do Senhor. Eu vejo que somente na presença de Deus, dessa aproximação de Deus, que nós vamos vencer o pecado. Tem um estudo que 60% dos cristãos americanos veem pornografia. Confessaram ver pornografia. 60% confessaram. E quantas pessoas que nunca têm vergonha de falar? Quantas pessoas têm vergonha de chegar e falar? Se você vai fazer uma entrevista, o cara pergunta isso daí, você, não, eu nunca vi isso. Então são praticamente, se você for jogar mais 10%, a grande parte tem se alimentado desse tipo de coisa. E essas coisas nos afastam de Deus. O pecado ele nos afasta do Senhor. Então eu cheguei a um ponto que ou eu tomava uma decisão, ou eu abandonava os caminhos de Deus. Porque infelizmente é o que muitas pessoas se desviam. Muitas pessoas se desviam por quê? Porque eles não conseguem vencer o pecado. Porque nós focamos muito nesse pecado. E isso é uma coisa que na verdade eu não precisava nem falar. Porque é algo escondido. É algo que ninguém sabe. É algo que não interfere, de certa maneira, não acaba interferindo em nada. Não é como uma pessoa que é um alcoólatra,
que ele chega, bate na mulher, faz as coisas, isso daí é um vício que está acabando com a pessoa e acaba com o outro, mas não tem diferença, não existe diferença entre esse pecado e o outro pecado, tudo é pecado. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus. Então eu aprendi isso. Depois, como dizem, a duras penas eu acabei aprendendo isso. Levou 8 anos para que eu pudesse, não que eu não orasse, eu tinha meus tempos com Deus, mas eu queria vencer isso. Eu não queria deixar o pecado me dominar. Mas Deus, Ele não quer que você vença nada, Ele quer que Ele vença com você. Ele quer estar do teu lado para que você vença. Isso daí não é uma coisa que é boa de você estar se falando, mas infelizmente é algo que é necessário. É necessário nós falarmos do pecado, porque o pecado tem destruído muita gente. O pecado tem levado pessoas para o inferno. O pecado tem acabado com o casamento. O pecado tem trazido maldição para as pessoas. Amém? Eu quero estar encerrando com Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, no versículo 24. Romanos 7, 24 e 25, e vamos ler os dois próximos do 8. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado e que leva à morte. Amém? Então, meus irmãos, esse é um relato um pequeno relato do que o pecado pode fazer na vida das pessoas. Eu tenho relutado para falar a respeito disso. Deus tem me cobrado, porque nos meus tempos de oração, Deus tem falado que nós temos que alinhar as coisas, alinhar nossa vida com Deus, alinhar nosso compromisso com Ele. Então são coisas que precisam ser ditas, porque muita pessoa tem se desviado às vezes por causa disso. Muitas pessoas têm deixado de viver no reino de Deus porque eles não se acham dignos. Claro que nós não somos, mas você se pensa de uma maneira, não, eu não consigo, é melhor eu ficar no mundão e fazendo o que eu quero, tá bom. Então são coisas que nós precisamos colocar, nós precisamos estar expondo isso, porque Jesus, quando Ele morreu lá na cruz, Ele expôs a vergonha dele. Ele se expôs por quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. E eu creio que vida com Deus é isso, é testemunho. Eu muitas vezes falhei com certeza, ainda vou acabar falhando, não nessa área, mas eu digo em outras coisas. Nós não estamos livres de falhar, mas o interessante é isso. O mais especial é isso, é Jesus buscando, é Jesus dando essa oportunidade para nós. É Jesus dando oportunidade para quê? Para que nós nos arrependamos, para que nós possamos realmente buscar a presença dEle. Hoje eu não consigo ficar longe de Jesus, eu me afasto de algumas coisas. Foi o que eu falei ali no começo.
Existem coisas que eu não procuro fazer. Existem grupos, hoje está muito fácil isso daí. Essas coisas, quando eu era criança, não tinha toda essa facilidade. Será que eu não estou tão velho assim, né? Mas a tecnologia ela avançou demais, né? Hoje você com o teu celular, você pega o teu celular no teu bolso e pode ver o que você quiser. Hoje eu tenho a liberdade de deixar o celular com qualquer um. Qualquer pessoa pode mexer no meu celular ali, ver histórico, pode revirar tudo, porque eu não tenho nada para esconder. E é tão gostoso você fazer isso. É tão gostoso você ter essa liberdade de você não precisar ficar escondendo nada. Você não precisar ficar se escondendo das coisas. Por quê? Porque você tem vergonha. E por muitas vezes eu acabei não falando as coisas porque eu já estava num certo nível ali, estava liderando célula. Como que eu vou falar isso agora? Como que eu vou falar que eu estou fazendo isso? O que as pessoas vão pensar em mim? Então, é essas coisas que nós temos que ter em mente. Nós não temos que pensar o que o fulano vai pensar. Ele tem que pensar que nós somos pecadores e somos pessoas que estamos nos arrependendo. E quando nós nos arrependemos, existe uma alegria no céu. É essa alegria que nós temos que ter em mente. Quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Então é isso que eu quero passar para os meus irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé para nós estarmos encerrando o nosso culto. Deus ele tem grandes coisas para nós. Deus ele tem grandes coisas. E como eu falei, eu relutei para... Na verdade eu tinha preparado outra mensagem. E Deus falou, não, eu quero que você exponha a tua vergonha. Eu quero que você exponha o que eu fiz na tua vida. Chega de ir postergando. Claro, nós queremos ainda fazer um encontro de casais, onde vai ter mais coisas que eu quero colocar, coisas proibidas para menores. Então são coisas mas por quê? Porque hoje eu tenho essa liberdade de falar o que Deus fez na minha vida. Hoje eu não tenho essa preocupação em pensar assim, mas o fulano vai falar que eu fiz isso, fiz aquilo. Mas Deus sabe da trajetória que eu tive, Deus sabe da luta que foi para se libertar disso. Deus sabe o quanto eu batalhei para conseguir se libertar desse pecado. E existem outros pecados do nosso comportamento que às vezes nós teimamos e vamos relutando. Deus ele vai nos abençoando, Ele vai dando as oportunidades de nós nos arrependermos. Bem, meus irmãos, meu irmão vai colocar um louvor ali. Eu quero que você esteja adorando a Deus, que você esteja pedindo para Deus estar colocando aquilo que você tem lutado. Com certeza você tem uma luta, com certeza você tem algo no teu coração, você tem algo que você tem lutado. Se existe isso, que você tem lutado para mudar, que você coloque diante de Deus, que você se coloque na presença do Senhor. Tudo que eu quero está em Que você esteja adorando ao Senhor. Toda minha vida eu te entrego. Que o teu coração esteja voltado ao arrependimento. Não há coisa pior do que o pecado. Nós temos que sentir nojo do pecado. Nós temos que sentir o sofrimento pelo pecado.
nós nos aproximemos dele, para que ele venha se aproximar de nós. Quando nós entendemos que estamos aproximando de Jesus, nós nos livramos do pecado. Quando nós estamos juntos da presença de Deus, é essa doce presença que nos leva a vencer o pecado. É essa doce presença que nos leva a vencer todas as coisas. É essa doce presença que nos leva a ter alegria no nosso coração, a ter a ousadia. Jesus, ele nos abençoa todos os dias. Todos os dias ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Não é tarde, meu irmão. Não é tarde para você estar se arrependendo. Não é tarde para você estar colocando as tuas causas aos pés da cruz. Então que você esteja com o teu coração aberto para que Jesus haja sobre a tua ferida, para que Jesus haja sobre aquilo que você precisa ser curado. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Eu agradeço, Senhor, pela liberdade, Jesus. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me abençoado, Senhor. Apesar da minha vida, Senhor. Apesar de tudo, Senhor, as coisas erradas que eu tinha feito, Jesus. O Senhor teve misericórdia da minha vida. O Senhor me sustentou, ó Deus. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor não desiste dos seus filhos, ó Deus. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor não desistiu. Eu agradeço, Senhor, pela vida dos meus pastores, Senhor, que não desistiram de mim, Senhor Jesus. E amado Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, Jesus. Senhor, o Senhor tem um propósito, Senhor, em cada coração, ó Deus. O Senhor tem um tempo de agir, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Deus. Mas, amado Pai, eu passei um testemunho, Senhor, de que as coisas passei um atalho, Jesus, que é essa proximidade, Senhor. Então que nós possamos entender, Senhor, realmente que essa aproximação a Ti, Jesus, é o foco em Ti, Jesus, que irá nos afastar daquilo que nos corrompe, ó Deus. E amado Deus, eu creio de todo o coração que o Senhor está levantando uma igreja santa, imaculada, Senhor, uma igreja onde busca a Tua palavra, uma igreja que busca, Senhor, a Tua presença, ó Deus, uma igreja que luta contra o pecado. E amado Deus, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo cada pessoa, que o Teu Espírito Santo esteja tocando cada coração, meu Deus. Então, Senhor, nós agradecemos, nós Te louvamos, e que toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Só avisando que o nosso pastor não estava aqui hoje, por causa que ele fez uma cirurgia, está se recuperando em casa, fez uma cirurgia na boca, mas ele está tudo bem com ele, só tem sentido algumas dores, mas Deus está no controle de tudo. Esteja orando pela vida dele, esteja orando por esse ministério, por essa igreja. Agradeço pela oportunidade de estar partilhando a palavra com todos. Deus abençoe, uma excelente semana.